Grande Elbert, tudo bem, meu caro? Tudo bom, professor? E você? Tudo jóia. Seja bem-vindo. Perfeito. Muito obrigado, professor. Minha terceira participação. Parabéns pelo trabalho. Eu acompanho constantemente, sempre que eu posso, né? Gosto muito de acompanhar-nos ao vivo. Quando eu acabo perdendo, dá uma decepção, como se eu tivesse perdido já almoçava. Já entrou no cotidiano do seu programa. Bom, professor Arthur, é o seguinte, bem no início do ano, quando lançaram aquele programa Tesouro Renda Mais, eu estava com uma dúvida em relação se valeria a pena ou não investir nesse título público por longo prazo. Sim. Houve uma grande discussão a respeito do governo tá remunerando no período de usufruo só com a taxa de inflação, tirando aquela taxa fixa. E aí eu queria a sua opinião sobre uma conclusão que eu cheguei, particularmente, que esse tesouro não é grande vantagem para o investidor. Por quê? Eu fiz uma simulação em relação à Selic e o IPCA, eu fiz várias simulações, até pelo site da Quantum, e lá me mostra alguns cenários em que Selic sempre bateu IPCA, independente do cenário que a gente aplica. Em algum momento tem uma defasagem, as curvas demoram um pouco a se encontrar, mas no período sempre de menos de um ano, a Selic bate o IPCA. E dessa forma, a conclusão que eu cheguei, que não seria vantagem eu investir no governo para, num período de usufruo, o governo me pagar somente a inflação, porque é muito mais cômodo, se fosse o caso, eu investir com um título com vencimento fixo, por exemplo, 2035, que é o que eu compro atualmente, e no momento do resgate, eu mesmo fazer essa gestão, investindo num tesouro Selic, que historicamente não prevê no futuro, bate IPCA. Aí, dessa forma, se são 20 anos de usufruo, eu mesmo poderia fazer essa gestão, tendo o mesmo imposto de renda de 15% e fazendo os saques da forma que eu desejar. E ainda com a vantagem de que, dependendo do mês, eu posso sacar menos e, dependendo do mês, eu poderia sacar uma parcela maior, mas sempre com uma expectativa de que a Selic não tem de maneira nenhuma perdido para o IPCA, no caso que inviabiliza esse investimento pelo período de usufruo. Então, essa é uma perspectiva. Para quem sabe investir no tesouro fixo, no IPCA principal, o Selic é mais vantajoso no momento de resgate, ao invés de investir diretamente no renda fixa. O lance é o seguinte, Herbert, o título ele é IPCA+. Entendeu? Ele tem lá até como regra que ele remunera apenas o IPCA. Só que aí, no mercado secundário, o mercado pratica um deságio a tal ponto que te leva a IPCA mais X. Entendeu? Digamos assim, que se você comprasse o título por R$1.000, ele te pagaria... A regra do título é, o governo só paga o IPCA. Tá bom, quanto vale esse título? 1.000. Ah, tá bom, e se eu, em vez de 1.000, comprar por 800? Opa, então eu vou ganhar mais. Certo? A renda é a mesma, eu vou ganhar mais. Então é no deságio que o mercado forja o IPCA+. Se você entrar agora lá no site, você vai ver essa marcação de IPCA mais praticamente 6%. Entendeu? Todo o seu raciocínio, partindo do princípio de que o título apenas pagaria IPCA, seu raciocínio está certo. Afinal de contas, o CDI, ele é decidido pelo Copom e ele está sempre acima da inflação mesmo, que é para dar um juro real e jogar a inflação para baixo, né? O raciocínio está certo. Se o título, de fato, apenas te devolvesse IPCA, mas ele vai devolver IPCA mais X% ao ano. E esse mais X% ele vai variar em cada compra que você fizer, vai ser diferente. Entendi, mas aí tem um detalhe que eu então não fui muito claro, não fui muito didático. Eu vejo que o IPCA principal é mais vantajoso do que o IPCA mais o IPCA renda mais. Porque o IPCA principal ele vai ter o período de acúmulo, mas no resgate você poderia pegar todo aquele colchão principal e rendimento e aplicar no Selic.
Porque lá na frente, no resgate, com o rendimento acima da inflação, o renda mais passa a render inflação, mas ele trava o principal. E no caso de resgate, tem a marcação do mercado. Mas aí, lá no CRU, eu faria transferência para o Selic apenas. Então, eu prefiro investir no IPCA+, e não no IPCA renda mais. Tem um fator de risco nessa hipótese que você está pensando, que é o fator de risco de reinvestimento. Você já pensou se o seu Tesouro IPCA de longo prazo tivesse vencido em 2021 e o CDI fosse 1,9 ao ano? Entendi. Você travou lá IPCA mais 6 e quando venceu, CDI é 1,9 ao ano. Todo o seu planejamento de aposentadoria foi comprometido. Entendeu? Entendi. É o risco do reinvestimento. Então, o que tem de maravilhoso no Renda Mais? Ele indica que a sua aposentadoria é 2040, só que ele vence em 2060. Sim. Então, se o título está pagando 6% acima do IPCA, cara, abraça esse negócio até 2060, beija ele. Entendeu? Entendi. Quando estiver pagando IPCA mais 3, mais 2,5, aí você pode procurar alternativas. Agora, travar uma taxa de IPCA mais 6 até 2060 é sensacional. O risco de reinvestimento praticamente foi embora. Entendi. Ok.